Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Eu quero aproveitar já que você está de pé e pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, né? E muitas vezes a pessoa, ela não encontra forças exatamente para isso. Mas a Bíblia diz, irmãos, que há um tempo, fala assim comigo, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Há um pastor amigo nosso que ele foi fazer um casamento, irmãos. Foi fazer um casamento. E não é porque nós vivemos o tempo em que nós vivemos, é que Jesus vai esperar as coisas se acertarem para que ele volte. Pastor amigo nosso, ele comentando que ele foi fazer um casamento, a gente ouvindo a história dele, e o casamento, por exemplo, estava marcado para 4 horas. Você sabe que casamento, irmãos, é um teste de paciência, você sabe disso, né? Você sabe disso, né? Você que casou e você que foi em casamento, né? Toma uns calmantes lá antes de você sair de casa, porque é um negócio mais ou menos assim, né? E aí 4 horas... E ele levaria meia hora, mais ou menos, 40 minutos para fazer a celebração. Só que deu tempo, irmãos, e ele foi embora. Ele foi embora. E foi questionado, mas a noiva nem chegou. Eu falei assim, tá, mas eu combinei de estar aqui de 4 horas até 4h40 e o meu horário eu já cumpri. Ou seja, irmãos, há um tempo determinado para todas as coisas. E há um tempo também, irmãos, para nós nos encorajarmos, para nós dizermos assim: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Porque um dia, irmãos, se eu tivesse oportunidade de Jesus me avisar um dia antes, irmãos, do arrebatamento, eu ia entregar a chave na mão daqueles grupos de 144 mil e dizer: toma, você não precisa nem ter o trabalho de quebrar o cadeado, toma, entra, a chave do carro vai ficar tudo ali, ó, sabe, irmãos? Porque eu sei, irmãos, que independente da situação, independente do mundo, independente do sistema, independente do coração de muitas pessoas, como ele reage, eu sei que isso vai passar. Eu sei que Jesus, ele está às portas. Jesus, querido, está muito próximo da sua volta. Jesus contou para nós a parábola da figueira e tantas coisas que estariam acontecendo exatamente nesse tempo. E algumas pessoas comentam assim: pastor, mas Jesus falou isso faz tempo. Eu sei. A referência para nós não é aquilo que acontece diretamente no nosso dia a dia. É a parábola da figueira, Israel. Sabe, querido? As coisas estão tão próximas, irmãos, principalmente o esfriamento no coração de muitas pessoas está tão próximo, querido, sabe, querido? Eu saber que alguém, ser, pode me ajudar e eu não ir até ele. Não existe isso, não existe. Normalmente nós nos aproximamos de quem faz bem para nós, isso é o natural. Fora isso, algumas coisas devem estar fora de lugar, né? E esse moço, é como esse moço, por exemplo, se ele, sabendo a bondade do pai, ele dissesse assim: eu bem que eu gostaria de estar na casa do meu pai, mas deixa para lá, pai, é a mesma coisa. Não, mas brotou o sentimento dele, isso é um sentimento natural. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai. E ele foi ter com o pai. Sabe, querido, ele foi ter com o pai. E ele se levantando, querido, e nós entendemos cada vez que nós olhamos, querido, para essa história. Algumas pessoas comentam conosco: puxa, pastor, mas como é que pode alguém não dar ouvidos para o pai, né? Estando ali o pai fazendo tanto bem para essa pessoa, como é que ela pode não dar ouvidos para o pai e acabar abandonando o pai? E, irmãos, a Bíblia diz assim, que quem tem ouvidos, livro do Apocalipse, capítulo 3, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito não deixou de falar para as igrejas, irmãos. A igreja muitas vezes deixa de ouvir o Espírito. Mas nosso Deus é um Deus que fala. Ele é pouco ouvido, mas ele fala.
Tirando o tempo intertestamentário entre Novo e Antigo Testamento, fora isso, irmãos, aqueles 400 anos, fora isso, Deus falando, Deus tratando com o povo o tempo todo, e nós somos aqueles que querem receber o tratamento de Deus, amém, irmãos? Graças a Deus. Então, querido, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O jovem, tudo bem, eles estavam lá, o pai aqui e o jovem aqui. Às vezes muitos filhos não ouvem mesmo a voz dos pais. Os pais falam, os filhos vão fazer a mesma coisa que nós acabamos de falar que não era para ser feito. Mas nós, no nosso caso, somos privilegiados, porque o Pai está dentro de nós, através do Espírito Santo. O Pai habita dentro de nós. Cada vez que nós deitamos, nós colocamos a cabeça no travesseiro, o Pai tem a oportunidade de falar conosco, porque nós nos desligamos de todas as coisas. Sabe? Nós nos desligamos de todas as coisas. Mas nós precisamos deixar acesa, irmãos, essa chama dentro do nosso coração. É aquilo que nós comentamos, a nossa casa precisa ter um louvor. Na nossa casa precisa ter uma palavra. Na nossa casa nós precisamos estar ouvindo algo, de certa forma envolvidos com alguma coisa vinda dos céus. Para que o ambiente desse mundo, desse sistema, irmãos, não possa invadir nosso coração. A ponto de nós não querermos, irmãos, nos achegar à casa do Pai. E às vezes a palavra ela entra, né, pelos ouvidos dos filhos de uma forma, né, sabe, querido? Que às vezes o filho está tão envolvido com as coisas dessa vida, desse sistema, que ele passa a ouvir e começar a achar que as coisas do mundo são certas. Irmãos, a notícia ela começa a acontecer 6 horas da manhã. E tem notícia 6, tem notícia 7, tem notícia às 8, tem notícia meio-dia, tem notícia 4 horas da tarde, 7, 8, 9, 10. E a pessoa fica turbinada com as notícias dessa vida. Eu preciso ficar atualizado, sim. Nós precisamos, os filhos precisam ficar atualizados. Mas nós entendemos que nós precisamos também receber novidades do céu para as nossas vidas. Nós precisamos ser atualizados do que aquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Isso diz respeito a nós, né? E os recursos dessa vida, eu comentava com a minha esposa até antes do culto, eu comentando assim algumas coisas com ela. Os recursos dessa vida, irmãos, eles podem ser bênção para nós, né? Mas podem ser também momentos de provação. Podem ser também momentos de provação. Deus pode estar muitas vezes testando nosso próprio coração. Mas será que nós estamos preparados? A Bíblia diz, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo de número 22, que um homem, ele recebeu algo do Senhor, né? Mas lá na frente o Senhor preparou, o Senhor programou ele. Eu lembro do testemunho, eu não ouvi isso, ela me contou depois, a respeito do testemunho. Nós morávamos no Jardim Rodrigo. Quantos conhecem o Jardim Rodrigo? Quantos conhecem? Jardim Rodrigo. Para ser mais específico, o Jardim Débora. Eu morava na rua principal, mas só tinha aquela rua, Jardim Débora. Eu morava na principal. Dos dois lados era Jardim Rodrigo, e inventaram uma rua lá que se chamava Jardim Débora. E, irmãos, o Senhor nos trouxe para este lugar. O Senhor nos trouxe com um propósito. E Abraão, irmãos, Deus ele tinha também um propósito, mas olha só, a Bíblia diz que Deus ele provou aquilo que havia no coração de Abraão. Eu vou ler para você, Gênesis capítulo 22, versículos 1 e 2, diz assim: passado algum tempo, Deus pôs à prova Abraão, dizendo: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vai para a região de Moriá e sacrifica ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Irmãos, Abraão era um sujeito, tinha muitos empregados, muito gado. Abraão era tão, vamos dizer assim, com a vida tão estabilizada, que ele precisou se separar de Ló, porque não continha ali os animais e a criação, os empregados de Ló e Abraão. Eles se separaram, porque começou a haver contenda por causa do espaço, foi um para cada lado. Abraão foi para o sertão e Ló foi para a campina de Sodoma. Mas um homem assim, tremendamente abençoado, irmãos, mas faltava uma coisa na vida dele, e Deus fez uma promessa para ele, para que ele tivesse um filho,
E através daquele filho, toda a geração seria abençoada. Nós seríamos benditos através de Abraão. E aí, irmãos, o que aconteceu? Aconteceu que Deus deu o filho para Abraão. Era bênção, amém, irmãos? Isaac foi bênção para Abraão, um sonho, né? É um sonho. Mas lá na frente Deus disse para Abraão: Abraão, você pega aquele teu filho, aquele teu único filho, Isaac, e você sacrifica ele para mim. Ou seja, é como que Deus tivesse dado algo para provar o coração dele, para mostrar, Deus já sabia com certeza, mas para mostrar para ele mesmo, como que Deus enxergava ele. Mas olha só, eu e minha esposa conversando a respeito disso antes do culto, e eu disse assim a ela: puxa, a fé de Abraão foi muito maior do que aquilo que nós imaginamos, porque ele não simplesmente foi imaginando que Deus não iria aceitar. Não, ele foi imaginando que Deus aceitaria o sacrifício. Ele sacrificaria o garoto sem problema. Mas a fé de Abraão, como diz lá em Hebreus, em Gênesis você não encontra isso, você encontra em Hebreus, que é um complemento, diz que Abraão ele tinha tanta fé, que ainda que Deus aceitasse o sacrifício, ele tivesse que sacrificar o garoto, ele cria que Deus tinha poder para ressuscitar e eles descerem de volta do monte. Porque ele disse: nós subiremos e nós voltaremos. Esse era o tamanho da fé do homem. Esse era o tamanho da fé do homem. Então o coração de Abraão foi provado, mas Deus encontrou um coração puro e ele foi chamado amigo de Deus, ele foi chamado pai da fé, né? Mas esse moço, querido, nessa trajetória, esse moço nessa caminhada, né? E durante a nossa caminhada cristã, né, muitas vezes, né, nossos corações eles são provados, muitas vezes nós somos testados aí diante do Senhor, né? Muitas vezes o Senhor nos coloca à prova diante de situações, e o Senhor muitas vezes verifica a respeito de quem nós somos. Eu comento muito isso com alguns amigos meus, a respeito de quando é que os olhos de Deus eles se voltam exatamente para nós. Exatamente no momento que nós não podemos, exatamente em momentos que nós não temos condição, exatamente em momentos que nós somos afligidos, nós somos ali perseguidos, exatamente nesses momentos. O Senhor, muito mais do que olhar o nosso perseguidor, Ele olha para cada um de nós. Como que nós reagimos diante dessas situações? Se nós continuamos realmente confiando no Senhor. E esse garoto, querido, esse menino, esse garoto, a Bíblia não diz exatamente quantos anos ele tinha, mas esse garoto, quando ele percebeu exatamente que ele tinha sido reprovado naquilo que ele tinha feito, a respeito da bênção do Pai, porque funciona assim, irmãos. Nós somos abençoados pelo Pai enquanto nós estamos diante do Pai, porque a partir do momento que nós saímos, irmãos, o efeito disso acaba, porque todas as coisas de Deus elas têm efeito enquanto nós estamos juntos com Ele. Eu lembro que meu pai cozinhava muito bem, mas minha mãe nem se fala, e todo final de semana a gente se ajuntava ali, ia na casa, vinha, porque eles moravam aqui. A gente tinha lá aquele arroz com feijão, com frango assado, com macarrão, com nhoque, com queijo ralado em cima, aquela coisa, e sabe que tentadora, que salada de maionese com um monte de coisas assim, sabe, minha mãe fazia. Nós tínhamos esse recurso de nos alimentar na casa da minha mãe, enquanto nós estávamos ali na casa dela. Mas a partir do momento que isso não houve mais, esse recurso, ele se acabou. E nós próprios tivemos que buscar nosso próprio alimento. Ou seja, enquanto estamos diante do Pai, enquanto estamos na casa do Pai, nós entendemos que nós podemos ser sustentados, irmãos. A partir do momento que nós recuamos, também cessa. Como diz o profeta, diante daquela viúva que tinha seu marido e tinha morrido, ele disse assim: olha, você vai e pega tantas vasilhas, mas quando acabou as vasilhas, também acabou o recurso, acabou o azeite, e foi simplesmente aquilo, e Deus supriu naquilo. Mas então, querido, aquele garoto, quando ele caiu em si, ele voltou, ele disse: olha, eu vou para a casa do meu pai. Ele se levantou, e estando ele de longe, caminhando, talvez pensando como que o pai o receberia, reprovado já pela vida, reprovado
pelos amigos, porque os amigos não foram bem esses que poderiam valorizar a vida dele. Reprovado diante da sociedade, porque foi tratar de porcos para os judeus, isso era o fim do mundo. E principalmente ali, talvez, pelos empregados da casa, por onde ele voltaria, para onde ele voltaria. Agora imagine a cabeça, a mente da pessoa, como é que não fica, né? O reprovadão vai voltar lá, né, de orelhinha murcha, dizendo: eu fui reprovado, pai, me dá uma chance de novo. Mas olha só, irmãos, mas ele não se importou com essas coisas. Ele disse: eu vou me levantar e vou me colocar de pé. E ele fez exatamente isso. O esforço que existe, irmãos, para alguém se levantar, se colocar de pé, mesmo em momentos de adversidade, irmãos, difícil isso acontecer, sabia? Normalmente a pessoa, ela se esconde, ela se isola, ela prefere, irmãos, entrar em um buraco e ficar por ali mesmo, e esperar a situação passar, se é que ela vai passar. Muitas pessoas preferem exatamente isso, como fez Adão, né? Mas esse moço voltando, indo para a casa do pai, ele esqueceu muitas coisas, valores, princípios, mas ele não esqueceu o endereço da casa do pai. Então, irmãos, ele indo para a casa do pai, ele estando ali de longe, irmãos, ele viu seu pai lá esperando ele. E o curioso é que ele não avisou a hora que ele voltaria, mas o pai estava lá esperando mesmo sem saber o horário, irmãos. Sabe? Mesmo sem saber o horário. E nós entendemos que o Senhor, irmãos, nós entendemos que o Pai, Ele sabe, Ele conhece todas as coisas. E Ele está sempre pronto, irmãos, para receber todo filho de braços abertos. Deus sabe que muitas vezes nós fazemos escolhas erradas na nossa vida. Deus sabe que muitas vezes nós tomamos atitudes erradas nas nossas vidas, seja na educação dos filhos, seja na nossa própria conduta, seja, irmãos, Deus sabe que não somos perfeitos, e Ele nem tem intenção de que nós sejamos, nós somos falhos. Nós, infelizmente, é uma palavra que nós dissemos, não se apoiando no pecado, mas infelizmente nós vamos errar mais tantas vezes. Não gostaria que fosse assim, mas infelizmente, né, muitas coisas vão ser assim. Muitas vezes ainda, infelizmente, não querendo, mas vamos acabar entristecendo ao Senhor. Infelizmente é isso, mas nós precisamos estar sempre prontos, irmãos, a estar olhando em direção à casa do Pai, e não podemos perder o endereço da casa do Pai, amém, irmãos? E ele se levantou, querido, ele começou a caminhar e viu o pai de longe, e o pai também viu ele, irmãos. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 139, que antes que a palavra chegue na nossa boca, o Senhor sabe exatamente aquilo que nós vamos falar. A palavra do Senhor diz, irmãos, que lá mesmo, até mesmo sem forma, no ventre da nossa mãe, lá o Senhor já nos conhecia e já tinha toda a trajetória da nossa vida escrita para nós lá, irmãos. Mas o salmista também diz, uma palavra muito sábia, que fecha os salmos, ele diz: Senhor, se há em mim algum caminho mau, então o Senhor me conduz ao caminho eterno. E esse moço, irmãos, nesse mesmo princípio, já mal, ruim, ele foi para a casa do pai, imaginando receber algo, pelo menos de conforto, na casa do pai, de consolo, sabe, querido? E você pode ter certeza que aquele que chega na casa do pai, irmãos, o pai não maltrata, mas muito pelo contrário, o pai sempre tem um abraço. O pai sempre, querido, tem uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, uma palavra de encorajamento. E ele, querido, viu o pai cheio de compaixão. E a palavra compaixão, irmãos, é um sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal do outro, acompanhado de um desejo de participação na infelicidade alheia. E isso sim, brota, né, um desejo ali de fazer algo por aquela pessoa que está sendo prejudicada, aquela pessoa que está sofrendo, né, nesse sofrimento. É como que alguém diz assim: você está sofrendo, eu quero sofrer junto com você, eu quero ser participante do seu sofrimento. Isso se traduz pelo sentimento de compaixão, sabe? E o pai sabe que muitas vezes, irmãos, o nosso corpo chega, mas muitas vezes o nosso coração, muitas vezes não está ali na totalidade na casa do pai.
E em alguns momentos a gente pode dizer isso. Nesses dias eu cheguei, irmãos, sono, acho que eu fui dormir acho que umas 2 horas da manhã resolvendo algumas coisas para acordar às 4. E eu cheguei com o olho desse tamanho, parecia um tomate no olho assim, ó. Cheguei, poxa, você veio? Eu disse, vim só o corpo, porque o resto está lá em casa ainda. E muitas vezes a pessoa chega na casa do Pai exatamente dessa forma, irmãos. Chega só o corpo, sabe? E muitas vezes o restante, né, está por aí, sabe, querido? Mas diante do Senhor, irmãos, nós precisamos estar presente corpo, nós precisamos estar presente alma, e nós precisamos estar presente espírito. Trazer cativo, irmãos, sabe, nosso pensamento diante do Senhor, diante da casa do Senhor. Assim como os judeus, quando eles se inclinam, quando eles para adorar o Senhor, eles estão declarando através desse gesto que eles estão adorando o Senhor de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, com tudo aquilo que eles têm, como diz o Antigo Testamento. Essa é a expressão do tipo de adoração que eles apresentam diante do Senhor. Assim também as nossas vidas, amém, querido? Mesmo passando, irmãos, por muitas coisas que nós passamos nesse mundo, nessa vida, mesmo, irmãos, sendo açoitados pelas adversidades, mesmo, irmãos, sendo maltratados pelo mundo, irmãos, como muitas vezes o povo é, nós entendemos isso, irmãos. Eu sei que exatamente nessa hora, irmãos, muitas pessoas estão chorando em algum canto, irmãos, estão sofrendo em algum canto, porque foi prejudicado, foi maltratado pelo mundo aí fora, e o sistema é esse, irmãos, o sistema é esse. E alguém algum dia perguntou assim para mim, falou, pastor, mas por que tem tanta coisa errada assim no mundo, pastor, não tem jeito de consertar essas coisas? Eu disse assim, olha, se o mundo fosse perfeito, se todas as coisas estivessem encaixadas, cada coisa no seu lugar, eu ia dar os parabéns para o diabo, eu ia dizer, rapaz, você é fera, você é bom mesmo no que faz, porque o príncipe desse mundo é ele rege as regras daquilo que acontece no mundo. Só uma maneira, irmãos, de a pessoa dizer assim, não, eu estou bem, eu estou pleno, o meu coração está alegre, eu estou bem, eu estou em paz. Só a partir do momento que a pessoa ela entra debaixo da mão protetora de Deus e ela recebe a palavra, assim como Jesus disse, é chegado o reino de Deus. Aí ela passa a ter um sentimento diferente. Porque as pessoas aí fora, da porta para fora, irmãos, tirando o princípio de Deus, elas nunca vão conseguir motivar alguém. Ali, irmãos, na sinceridade. Porque elas nunca conseguem apresentar uma esperança, irmãos, permanente. Nós conseguimos. Porque por mais que a pessoa ela esteja, irmãos, passando por tribulações e por adversidades, sendo injustiçada nessa vida, nós podemos dizer que tudo isso vai passar. Eu estava assistindo até um filme do apóstolo Paulo, um deles, são muitos filmes que ele tem, que passa ali representando Paulo, e as pessoas estavam ali prestes a ser lançado ali na arena do Coliseu Romano, né? Tem gente que vai para Roma, vai para esses lugares aí, né? Eu quero conhecer o Coliseu. Ah, que lugar! Olha só que estrutura aqui. Aquilo lá foi um cenário, irmãos. Aquilo lá foi um palco onde Roma, onde os imperadores, eles lançavam cristãos na arena, olha aqueles leões famintos, dias sem se alimentar, e os cristãos eram jogados lá, né? E hoje os cristãos admiram, né, aquele cenário. Aquilo foi um cenário de horror, irmãos. Aquilo foi um holocausto, aquilo foi uma tragédia, né? Era um espetáculo para os romanos. Eu sei que quando o cristão ele fecha o olho aqui, ele abre na glória, eu sei disso. Mas quantas pessoas não poderiam ser ganhas para Jesus através daqueles homens, através daquelas mulheres de Deus, né? Mas, irmãos, quando aquele moço, chegando diante daquele pai, aquele pai olhou para aquele moço, aquele pai imediatamente, irmãos, ele começou a correr em direção daquele moço. O pai começou a correr em direção do filho, irmãos. E diz que o pai abraçou e o pai beijou aquele filho. Irmãos, o filho não tinha tomado banho, possivelmente. O filho estava na condição de escravo. Depois você vai ver um pouco a respeito desse assunto. Ele estava tratando de porcos, irmãos. O porco não tem um cheiro, irmãos, o porco. O nome dele já diz que ele é porco, irmãos, né? Por mais que se dê banho no porco, daqui a pouco o porco está fazendo porquice, porqueira. Ele está lá de novo fazendo as coisas que é a natureza dele.
E esse moço não dá a impressão que ele estava ali com boa aparência, os versículos abaixo falam a respeito disso, mas aquele pai, ele não pensou duas vezes, querido, ele foi em direção daquele moço, e ele correu, abraçou e beijou, sabe por quê, irmãos? Porque por mais que ele tivesse mal cheiroso, irmãos, por mais que isso tivesse acontecido, não tinha deixado de ser filho, irmãos, de maneira nenhuma. O filho, irmãos, ele permanece com a identidade, irmãos, mesmo tendo esse mau cheiro, mas quando o filho ele chega diante do pai, o pai faz questão de lembrar, irmãos, que ele volta a ser filho, que ele não perde a identidade de filho. E quando diz a palavra do Senhor em Tiago capítulo 4, versículo 8, diz assim: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Ou seja, não de uma forma dividida, como diz a parte B do versículo, mas ali de mente sã, sarada, como quem diz assim: o pai vai me aceitar. Porque se o pai não aceitasse, irmãos, ele estaria falido. A Bíblia mostraria um outro final para ele. Mesmo ele estando ali próximo da casa do pai, ali nas intermediações da casa do pai, ele precisaria ser aceito pelo pai. A palavra do Senhor diz, irmãos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, do maior ao menor. Não há ninguém que busque a Deus, diz a palavra do Senhor no livro de Salmos, assim com integridade, realmente com o coração puro, limpo, aberto, diz a palavra do Senhor. Tantos homens importantes passaram, irmãos, mas Deus não encontrou perfeição em nenhum deles, em absolutamente nenhum deles. Sabe, querido, todos de certa forma arrastaram, um mentiu, o outro infelizmente tropeçou, o outro acabou entregando realmente aquilo que tinha nas mãos, mas todos pecaram, exatamente todos pecaram. E aqueles que não pecaram porque não nasceram, quando eles nascerem também, a notícia é que eles vão pecar, e eles vão entristecer o pai ali com o pecado. Mas a questão não é o fato de eles se entristecerem o pai, a questão é que cada vez que eles tropeçarem, sabe, em alguma pedra que eles não enxerguem nessa trajetória, irmãos, eles precisam dizer exatamente isso: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Quantas vezes, irmãos, nos sentimos ali o menor de todos, sabe, no meio da sociedade. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, irmãos, eu sou bem discreto naquilo que eu falo, não vou falar nome não, mas é na Chica do Brasil, Avenida São Paulo, do lado do Chimarrão. Eu estava lá, irmãos, eu fiz um trabalho ali de jardineiro, trabalhei durante um mês de jardinagem para cobrir as férias de alguém, eu estava desempregado, eu falei, vou lá. E aí faltava, eu fui para cumprir o prazo de 30 dias, e estava no meu último dia, e eu almoçava assim, como não tinha praticamente amizade com algumas pessoas, eu sentava ali no meu canto, debaixo de uma árvore, olhando assim para o centro da cidade, eu passava lá meu horário de almoço. E eu já havia sido demitido, né? O chefe falou assim, depois do almoço, ele disse, depois do almoço, você pode pegar suas coisas, porque venceu o seu tempo, seu Pedro vai voltar de férias e a vaga é dele. Eu falei, tá bom. E aí eu almocei, irmãos, eu sentei lá, eu fiquei olhando para a cidade toda, a cidade assim, de Sorocaba, lá é um lugar alto, né? Eu fiquei olhando, eu falei, Deus, olha o tamanho dessa cidade de Sorocaba, olha a estrutura que isso aqui tem. Será que no meio desses milhares de pessoas, será que não é possível que o Senhor não tenha uma oportunidade para mim de trabalho? Não é possível, eu não acredito nisso. O Senhor tem uma vaguinha, uma brechinha para eu trabalhar. Eu disse assim, mas tem um detalhe, Deus, eu não queria ficar perambulando por aí, eu gostei daqui, eu queria ficar por aqui mesmo. Então, Deus, eu queria ficar por aqui, então prepara para mim. Já fui demitido, mas prepara mesmo assim. Sendo demitido, já tinha sido demitido. Aí deu o meu horário, fiz o que eu tinha que fazer, trabalho daquele dia. Peguei minhas coisas, arrumei, estava lá no banheiro, no vestiário, e chegou um rapaz da manutenção, eu não conhecia ele. Não, assim, de longe, mas não tinha assim, esse contato. Ele disse assim, Paulo, eu fiquei sabendo que você foi demitido, é verdade? Eu disse sim, eu vim só para cobrir férias aí, 30 dias, e eu recebi a notícia hoje, segunda-feira eu já não veio mais. Ele disse, você quer trabalhar aqui? Eu falei, sim. Ele falou, então se você quiser trabalhar aqui, você não precisa nem procurar mais trabalho, mais emprego.
aconteceu algumas coisas aí e eu vou precisar de alguém e eu posso contar com você? Eu falei, sim, pode. Não precisa nem procurar emprego mais. Eu falei, então não vou procurar mais não. Ele disse, eu vou chamar você. E quando ele mandou o recado na grego, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Certeza que o Senhor ele é capaz de criar, projetar, preparar, programar para abençoar as nossas vidas. Eu acredito nisso. Porque Deus ele conhece os nossos corações. E aqui, querido, nessa oportunidade que aparentemente já havia sido fechada, bom, o filho foi, pronto, já não se conta mais com aquele filho. Não, irmãos. O Pai sempre conta conosco. O Pai sempre espera nós. O Pai sempre, querido, espera que nós estejamos ali, querido, na casa dele. E você pode ter certeza, querido, que no nosso coração, querido, o Pai sempre precisa estar aceso, porque no coração do Pai nós estamos gravados lá. O Pai disse ali através de Jesus Cristo, aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. De maneira nenhuma Ele lança fora. O engano da vida, as coisas que muitas vezes são oferecidas para nós, muitas vezes traz essa distância, irmãos. É por isso que muitas vezes nós precisamos ter ali, percepção, sensibilidade, para saber exatamente quando o Senhor ele fala conosco. Sabe, querido? Quando o Senhor ele fala conosco. Uma vez a gente estava conversando na trajetória, a gente ia na igreja no Lopes de Oliveira, a gente ia na caminhada, sabe? A gente ia a pé, na igreja onde auxiliávamos lá. Ficamos auxiliando lá, eu creio que 2 anos. E aí um garoto, ministro de louvor, ele gostava também de missão, ele perguntou assim, pastor, me diz uma coisa, eu estou meio confuso. Eu falei, diga lá, se não puder responder, depois a gente pergunta ao pastor, ele esclarece para nós dois. Ele disse assim, quando é que eu sei que Deus está falando comigo? Eu falei, mas por quê? Ele falou, quando eu ouço uma palavra, vem um missionário na igreja, eu já saio querendo fazer missão. Quando vem ali um seminário de louvor, eu já quero sair cantando. Quando vem, sabe, eu já quero fazer. Como é que eu sei que Deus tem para mim? Quando que o Pai fala realmente comigo? Eu disse a ele, isso é um segredo entre você e o Pai. Porque quando Ele falar o teu coração, Ele vai confirmar todas as coisas, porque o Pai não é um Pai de confusão. Ele vai falar e Ele vai testificar no coração. E esse mesmo Espírito testifica conosco de que nós somos filhos de Deus. Ele vai testificar a respeito dessa verdade. Você fica tranquilo. O Pai ele não é irresponsável, muito pelo contrário. Ele fala, Ele honra, Ele vela e zela pela sua palavra. Então, querido, aqui, sabe, eu não sei que tipo de tratamento esse garoto tinha com o pai. Eu não sei se foi aquele filho que saiu e o pai disse assim, talvez, olha filho, se você resolver voltar, o paizão está aqui te esperando. Eu não sei. Não sei que tipo de palavra esse pai liberou para o filho. Alguma coisa deve ter dito, não sei, querido. A questão é que eu entendo que todos os dias, quando eu olho e imagino a cruz do Calvário, não que eu imagino o Cristo crucificado, mas na mesma posição que Cristo foi crucificado, hoje Ele está de braços abertos nos esperando, querido. Porque Ele sabe que muitos corações desconsolados, muitos corações desmontados, muitas vezes nós encontramos por aí, e Ele sabe que existe isso, querido. Muitas pessoas quando vão para suas casas, irmãos, muitas vezes a tristeza toma conta do coração. A alegria, sabe, muitas vezes de servir ao Senhor, parece que já não é mais aquela de que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus. É ou não é? Aquela alegria, aquele desejo de querer estar, de querer fazer, de querer, sabe, muitas vezes parece que não é. A inocência parece que foi embora, né? E hoje a gente muitas vezes deu lugar para a razão e algumas coisas a gente deixou para trás. Então muitos filhos, nós entendemos que estão precisando sim, irmãos, do conforto do colo do Pai. Nós entendemos que nos nossos dias muitos filhos estão precisando, irmãos, exatamente do consolo, sabe, dos braços do Pai. Eu lembro, irmãos, que quando a gente era criança, eu praticamente fui criado pelo meu avô. Meu pai era assim meio que aventureiro. Fui criado pelo meu avô e pela minha mãe. Eu gostava muito do meu avô. Todas as coisas que meu avô fazia, eu queria fazer também. E meu avô chegava em determinado lugar, eu chegava também. E meu avô colocava as mãos no bolso, eu colocava as mãos no bolso igual meu avô. Mas a alegria, assim, irmãos, era quando meu avô me pegava no colo, meu avô pegava no colo. E
A gente não deixava de ter problemas, irmãos. Mas a gratidão de estar sendo segurado ali pelo avô, sabendo que a atenção dele estava voltada para nós, irmãos, era muito grande. Os problemas continuavam, sabe, querido? Da vida, do sítio, do lugar onde nós morávamos, os problemas eram os mesmos, irmãos. Mas a gente sentia um consolo, um conforto tão grande. O avô era muito simples, irmãos. Pensa num sujeito simples. Mas ele amava. E quando ele abraçava, a gente sentia isso, sabe, irmãos? O carinho e o amor dele. Sabe, irmãos? Como que uma criança, como quem diz assim, o importa é eu estar aqui e ser confortado pelos braços do meu avô. Os braços fortes seguravam a gente. Eu quero dizer para você, querido, que o Senhor, Ele sempre, irmãos, sempre vai estar com os braços fortes, mão forte, mão poderosa, para nos abraçar, cada vez que Ele nos ver encurvados diante de situações, diante de adversidades, diante de dificuldades. Sabe, quando entramos na escola do Espírito Santo, quando entregamos a nossa vida para Jesus, nós não temos nem ideia de que matéria nós vamos estudar, do que nós vamos aprender dia após dia. Nós entendemos que o Senhor, Ele tem um tratamento com cada um de nós. Como que doentes quando chegam no hospital, são todos doentes, mas cada um tem um tipo de tratamento, um tipo de medicamento diferente. E eles vão reagir diferente. Assim também nós nas nossas vidas. Vamos receber tratamentos diferenciados de Deus. Sabe? Mas eu entendo, irmãos, que todo o tratamento de Deus é para cura. É para que nós sejamos sarados realmente. Nós tenhamos uma mente sarada. Nós tenhamos uma mente de quando o horário, 15 para 7, ai que tortura, para a casa do Pai de novo. Não, uma mente sarada. Mente sarada que me transporta para o livro de Salmos, que me diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Pai. Mas você está cheio de problema, esquece. O Pai, Ele vai alegrar meu coração. O Pai vai me fazer voltar diferente de lá. Talvez você chegue na tua casa, os problemas vão estar lá te esperando, você abrir a porta, o problema ele vai estar ali, irmãos. Mas você sabe que você não está sozinho. Você sabe que Ele tem uma promessa. Primeiro que Ele é fiel, Ele nunca mentiu e nunca vai mentir. E sempre usou a expressão em verdade, em verdade. Ele fala, Ele assina embaixo e Ele faz acontecer. E Ele diz que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Até a consumação dos séculos, até o final dos tempos. O tempo que for necessário, Ele estará conosco. Vem adversidade, vai adversidade, lá está o Senhor. Seja andando sobre ali o mar, seja no deserto, seja no vale, mas lá está o Senhor. Não existe alegria maior, irmãos. Hoje eu acordei acho que umas 4 horas da manhã, não fui trabalhar, eu estava de folga, mas assim, irmãos, é diferente quando a gente chega lá naquele mundo, sabe, cheio de obrigações e regras, do que quando a gente acorda 4 horas da manhã, abre a Bíblia e fala assim: eu vou meditar na palavra. Diferente, irmãos. O corpo está ali, irmãos, mas a gente sabe que tem coisa ali por trás que nos incentiva, irmãos, a caminhar. Então, irmãos, não é simplesmente a questão de viver e o mundo em que nós vivemos e situações, não, irmãos. A questão é onde é que nós buscamos o nosso refúgio. O garoto, irmãos, entendeu e voltou para a casa do pai. A recompensa está por vir, mas ele voltou para a casa do pai, ele entendeu, sabe? Nós precisamos entender, irmãos, onde é. Nós cantamos aqui: Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, né? Deus é o meu refúgio, minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, nós sabemos disso. Sabemos que tudo nós encontramos nele. Nós sabemos que tudo, irmãos, é por Ele. Tudo é para Ele. Tudo é dele. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Às vezes a gente tem umas manias, irmãos, de o negócio não é para nós, mas a gente gosta de mudar, né? A gente gosta de mudar, né? Não é, como diz um amigo meu, não é da tua ossada, meu. Mas a gente gosta de mudar, né? De marcar presença, como quem diz, eu estou aqui, sabe? E Deus muitas vezes Ele quer trabalhar na nossa vida de uma maneira tão linda. Às vezes a gente acaba quase que estragando aquilo que Deus quer fazer. Sabe, irmãos? Mas deixa Deus fazer, irmãos. Deixa Deus operar. Deixa Deus trabalhar.
Eu tinha tantos projetos, tantos planos, conversava com alguém essa semana. Eu já nem sei mais para onde eles foram parar, nem sei mais. Irmãos, para Deus nós temos planos, projetos para o ano que vem. Os nossos nem sei para onde foram mais. Nem faço ideia. Sei que todos nós estamos nas mãos do Senhor. Todos nós estamos nas mãos do Senhor. Disso eu sei. E de uma coisa também eu sei. De que Ele nunca vai nos abandonar. De que Ele nunca vai nos deixar. Passa ano, entra ano. Lá está o Senhor. Sabe, querido, presente nas nossas vidas, nas nossas madrugadas, na nossa busca, ouvindo o nosso clamor. Querido, se coloca de pé nessa hora, se coloca de pé. Eu gostaria de estar orando. Eu peço, por favor, que a minha família possa estar aqui na frente, Ana Paula, pastora Paulo Vitor. Se você está perto de alguém que faz parte da sua família, você chega perto da sua família, irmãos. Chega perto. Você tem um bem precioso, irmãos. Talvez você não tenha ouro, você não tenha prata, mas você tem um bem muito mais precioso que isso. Porque a sua família foi projetada por Deus. Deus projetou, Deus programou para que tudo isso viesse a acontecer. Talvez a sua família seja simples igual a minha. Seja simples igual a minha. Se a sua família é simples, vai para nós aqui, para 2 caipira. E somos Avaré e Paraná. Avaré e Paraná. Junta isso, o que vira, meu Deus do céu? Só o sangue. Então, irmãos, mas talvez você, né, esteja aí, você faça parte de uma família talvez muito simples. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que a questão não é a simplicidade, a questão não é simplesmente o lugar onde você mora, a questão não é simplesmente o lugar, irmãos, onde você se abriga, onde você trabalha. A questão não é essa, irmãos. A questão é quem é que você convidou para fazer parte realmente do seu dia a dia. Quem que você convida realmente? Deus, eu vou trabalhar. Vamos comigo, porque não dá para encarar aquilo sozinho, não. Vamos comigo, Senhor. Vamos comigo. Manda os teus anjos na frente. Eles já vão preparando o caminho. Sabe, querido? Pai, a hora do almoço, Pai. Eu sei que profissionais fizeram esse alimento aqui, eles capricharam, fizeram o melhor deles, mas eu sei muito mais ainda, Deus, que quem colocou esse alimento na mesa foi o Senhor. Foi o Senhor. Porque sem a força do Senhor, eles não teriam capacidade nem de levantar da cama hoje. Então o Senhor colocou alimento sobre a minha mesa, e o Senhor vai fazer com que esse alimento faça bem para mim, assim como a sua palavra faz bem para a nossa alma. Sabe, querido, convidar o Senhor para fazer parte do nosso dia a dia. Deus não vai reparar, querido, quando Ele entrar na tua casa. Esses dias eu chamei o Felipe para entrar na minha casa, né, Felipe? Loucura. Falei, Felipe, vai entrar na minha casa aí, eu vou te levar em todos os cômodos da minha casa. Mas pode reparar, é aqui que eu moro. E vai olhando aí as coisas aí, não vou entrar em detalhes não, mas vai olhando aí. Se você esquecer algum detalhe, eu te lembro. E a questão não é essa, irmãos. A questão é que todos os dias antes de dormir, irmãos, a gente dobra o joelho e fala assim: Deus, nós queremos uma noite de sono reparador. Não estamos deitando nem dormindo no colchão d'água, mas nós estamos descansando nos teus braços. E é nos teus braços, Senhor, que nós queremos estar. Sabe, querido? E nós deitamos e acordamos restaurados. Fecha seus olhos nessa hora, fecha seus olhos. Eu gostaria que você apresentasse a tua família diante do Senhor. Eu gostaria que você apresentasse a tua família diante do altar de Deus. A família que Deus preparou para você. A família que Deus programou para você. Não uma família perfeita, mas uma família que realmente ama, querido. Uma família que, às vezes, o entendimento não é aquele que você gostaria, mas essas pessoas estão ali tanto para ajudar quanto para ser ajudadas naquilo que precisam, naquilo que tem dificuldade. E assim nós entendemos que Deus, no meio de tudo isso, ali no meio da nossa família, Deus Ele vai atuar, Deus Ele vai nos ajudar. Com seus olhos fechados nessa hora. Pai Santo, Pai Poderoso, Pai Amado, Deus, nós estamos aqui, Senhor, com a nossa família, Senhor, do nosso lado, Senhor, esposa, filhos, Pai. Deus, e é essa família que o Senhor nos deu, essa família que o Senhor programou, que o Senhor projetou para nós. Nós tanto seríamos abençoados, Deus, através deles. E nós também, Deus, os abençoaríamos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nós colocamos, Pai, eles diante do Senhor. Apresento, Pai, a vida da minha filha, Ana Paula, Paulo Vitor, a vida, Senhor, da minha esposa. Deus, eles não são os melhores, Deus, mas eu creio, Deus, que eles, Deus, são o suficiente para, Deus, ajudar nós na caminhada, Pai.
E nós entendendo isso, Deus, nós entendemos que não são os melhores. Quando as pessoas olham e muitas vezes dizem assim, talvez se fosse de tal maneira seria mais correto, mas não, Deus, nós entendemos que na simplicidade, Deus, o melhor não é aquilo que está no mundo lá fora, mas o melhor o Senhor colocou do nosso lado. Os melhores filhos que não são perfeitos estão na nossa casa, estão na minha casa. A melhor esposa que não é perfeita está na minha casa e o Senhor me deu. Eu quero te glorificar por isso, Pai. Eu quero te glorificar por isso. A melhor família, Deus, mora na rua Carlos Evasio, número 21, no bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, na Zona Norte. Mora exatamente aqui, Pai. Talvez seja o campo de lentilha, mas exatamente isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu quero te louvar por tudo isso, Pai. Muito obrigado, Deus. E eu coloco, Deus, diante do Senhor, na qualidade de intercessor, Pai Santo, nessa hora. Deus, os teus filhos, cada um, Deus, com seus parentes, com a sua família. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu apresento, Pai, diante do Senhor, Deus, nessa hora. Deus, pai, mãe, filho, Senhor, sogra, sogro, avô, avó, eu coloco, Pai, todos diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, abençoa, Deus, o lar dos teus filhos, Pai. Abençoa, Senhor, Pai Santo, lá onde os teus filhos abrigam, Pai, que a habitação, Senhor, dos teus filhos está lá, Deus, então que lá esteja, Deus, a tua presença. Sei que o Senhor não habita, Deus, em coisas feitas por mãos de homens, mas lá não estão simplesmente objetos feitos por mãos de homens, mas algo que o Senhor mesmo criou, o Senhor mesmo projetou, Pai. O Senhor mesmo desejou, Deus, e o Senhor fez homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Eu te peço, Deus, abençoa. Dá coragem, Deus, dá força para que os teus filhos, Deus, venham lutar e vencer o dia a dia, Pai, na tua presença. Dá força, Deus, para que ainda em meio à tribulação, Senhor, os teus filhos venham glorificar o teu nome, mesmo, Deus, aparentemente sem razão, mesmo aparentemente sem motivo algum, mas que os teus filhos, Pai, venham aprender a glorificar o teu nome, Deus, em meio às adversidades, Pai. Que os açoites da vida, Senhor, as tribulações do mundo não venham impedir, Deus, os teus filhos de te enxergar e de te sentir, Deus. É o que eu te peço, Pai Santo, nessa hora, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero, Deus, te louvar. E nós vamos, Deus, te louvar, Pai. Nós vamos, Deus, te glorificar, Pai. Nós vamos agradecer ao Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem feito, Deus, grandes coisas, Deus, nas nossas vidas, Pai. O Senhor tem feito grandes coisas, Deus, na nossa família, Pai. E por isso, Deus, nós estamos alegres. E por isso, Pai, nós queremos te dar graças, Pai, por tudo quanto o Senhor fez, por tudo quanto o Senhor está fazendo, e ainda, Deus, por todas as coisas que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas, Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te dou graças, Pai, nessa hora, Deus, em nome de Jesus.